Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou fazendo o meu primeiro episódio do meu podcast em português. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar. What time is it? Game time! Woo! Opa, tudo bem, meus amigos brasileiros? Hoje é bem especial porque eu tenho esta oportunidade de falar com vocês sobre as experiências que eu tinha quando eu estava no Brasil. Então, meu nome é Shane Larson e eu estou fazendo este podcast que se chama o Game Time Guru. Eu não sei como se diz o Game Time Guru em português, mas se vocês saber, pode me ajudar aqui. Mas eu comecei fazendo este podcast um ano atrás e você pode escutar o podcast no iTunes, Google Play Music, no YouTube. Se você quiser o link, pode clicar no link que está na biografia no Instagram e também no Facebook. E eu posso te dar o link se você quiser me mandar uma mensagem no Facebook. Mas eu comecei fazendo este podcast para compartilhar a paixão que eu tenho com os esportes com todo mundo. Mas um dia eu fiquei pensando, como é que eu posso compartilhar a paixão que eu tenho com todo mundo se as pessoas não me entendem, né? Mas eu fiquei pensando um pouco mais. Cara, você sabe falar português mais ou menos, então por que não faz um episódio em português? Então hoje eu estou aqui fazendo isso para vocês. Eu espero que vocês me entendem, para que vocês possam gostar do episódio. Mas primeiramente eu quero compartilhar a minha história e por que eu estou aqui falando português quando eu sou dos Estados Unidos. Então, eu fiz uma missão no Brasil. Eu cheguei lá em 2008 e saí para casa em 2010. E quando eu estava no Brasil, eu estava lá para fazer uma missão pela igreja que eu frequento. Então, eu estava fazendo uma missão falando do Evangelho de Jesus Cristo pelas pessoas, mas no mesmo tempo eu estava lá para aprender sobre a cultura do Brasil e aprender a falar português. Então, eu estou aqui com vocês hoje, eu estou falando com vocês, mas eu queria começar compartilhando algumas experiências na missão que eu aprendi sobre a paixão do futebol no Brasil. Então, uma noite eu estava dormindo, né? Eu estava dormindo em Vacaria e eu acordei às 3 horas da manhã porque todo mundo estava fazendo bagunça na rua, né? Os carros estavam andando bem rápido na rua, todo mundo estava gritando bem alto, fazendo festa mesmo. E no mesmo tempo todo mundo tinha que acordar às 7 horas, 8 horas da manhã para trabalhar, mas 3 horas da manhã todo mundo estava fazendo bagunça e eu fiquei bem assustado, né? Porque eu não entendia naquela época o que estava acontecendo. Mas eu falei com algumas pessoas e aparentemente o time da Porto Alegre, o Internacional, tinha ganhado um jogo bem importante e todo mundo estava bem feliz. E foi neste tempo, nessa experiência que eu realmente senti a paixão que os brasileiros têm com o futebol. E foi muito legal isso, porque eu sou um cara que odiava futebol antes de chegar no Brasil. Então, eu sou dos Estados Unidos, eu jogo basquete, lutava boxe, e também eu jogava futebol americano, mas até hoje eu sempre jogo basquete, até hoje mesmo. Mas antes da missão, em 2008, eu jogava os 3 esportes lá. Eu não gostava de futebol, não. Eu sempre passava no futebol na televisão e daí eu nunca assistia, porque eu odiava. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu sabia que o esporte do país foi o futebol. Nossa, você sempre vai ouvir as histórias dos jovens nos outros países, né? Que não tem muito dinheiro, então são pobres e não têm sapatos, mas eles jogam na rua e tudo isso porque eles realmente gostam do esporte mesmo.
E um dia eu estava andando na rua como outro companheiro na missão e tinha os jovens bem pobres na rua. Estavam jogando futebol com um saco que tinham pegado na loja. E daí nem tinha uma bola de futebol. Tinha um saco. Não tinha sapatos, mas estavam jogando no chão. Estavam jogando no chão. Sem sapatos e sem uma bola, né? E, no mesmo tempo, todos os jovens eram bem felizes, né? Estavam bem animados. E eu aprendi que os jovens e as pessoas do Brasil realmente gostam de futebol porque o esporte dá esperança pelos jovens. Se você tiver uma oportunidade de sair da vida que você está vivendo e você pode ter uma vida melhor para você e para sua família, por que não pelo menos tentar jogar e sair desta vida? Eu acho que o futebol dá esta esperança que os jovens podem sair desta vida pobre e podem ter uma vida melhor por eles e pelas suas famílias também. E é muito legal se você tiver a oportunidade de ver isso, porque os jovens realmente têm essa paixão que é bem diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto na minha vida aqui nos Estados Unidos, né? E uma outra coisa que eu aprendi foi não só os jovens que gostam de futebol. Mesmo se você não joga futebol no Brasil, a maioria das pessoas, pelo menos, tem um entendimento do esporte e dos times, né? Quase todo mundo, quando eu me apresentei no Brasil, perguntavam para mim qual time você torce. E eu sempre falava, eu sou gremista. E eu vou falar para vocês por que eu sou gremista, né? Quando eu estava no Brasil, eu morei em 4 cidades. A primeira cidade que eu fui foi a Barra Velha. Uma cidade pequena, uma cidade na praia e uma cidade que tem muitos turistas. A segunda cidade que eu fui na missão foi a Vacaria. E a Vacaria fica no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul tem 2 times na Porto Alegre. E tem o Grêmio e também tem o Internacional. Eu falei sobre o Internacional um pouco antes, né? Mas o Grêmio tem os cores bem legais, né? O azul, preto e branco. E por isso eu gostava do time por causa das cores, né? Na camisa. E daí eu sou gremista. Tenho uma copa de... Eu não sei como se diz, mas uma copa de chimarrão, que é uma copa do Grêmio. E eu levei para casa para que eu pudesse ter uma coisa para lembrar e para lembrar do Grêmio aqui em casa. Mas todo mundo tem um time, né? Mesmo se você não gosta de esporte e não gosta de jogar esporte, as pessoas têm um time no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, tem as pessoas que gostam de esportes e tem as pessoas que realmente odeiam esses esportes, não gostam mesmo. E a minha irmã, ela não gosta de esporte, não. E ela não tem time para torcer. Ela não torce por qualquer time de futebol americano, por basquete, nada. Completamente diferente que eu, né? Eu gosto muito de esporte. Eu falo de esporte com este podcast. Eu compartilho a paixão que eu tenho com todo mundo neste podcast, porque eu gosto muito de esporte. Mas no Brasil, a maioria das pessoas que eu conheci na missão realmente, pelo menos, tem um entendimento do esporte e dos times que estão jogando naquele dia. Mas uma outra coisa que eu aprendi foi no Brasil, é um pouco diferente. Os jogadores melhores do país jogam futebol. E daí tem outros esportes no Brasil. As pessoas daqui nos Estados Unidos às vezes nem sabem disso, nem pensam
que tem outros esportes no Brasil, mas tem o voleibol, tem o basquete, tem outros esportes mesmo, mas o futebol é o esporte bem mais forte no Brasil, e os jogadores melhores jogam futebol. Isto é bem diferente do que aqui nos Estados Unidos, porque os jogadores melhores aqui nos Estados Unidos jogam basquete, jogam futebol americano, jogam beisebol. E daí também o hockey. E daí talvez você vai ser o jogador jogando futebol. Nossos jogadores mais atléticos jogam os 3 esportes mais fortes aqui, que são basquete, futebol americano e beisebol. E na verdade eu acho que por isso eu não gostava de assistir futebol, porque o futebol nos Estados Unidos naquela época, e até hoje mesmo, foi muito ruim, né? Mas no futebol no Brasil é muito bom. É um esporte muito especial. E eu sei porque as pessoas gostam de assistir o futebol no Brasil, porque o esporte é bem melhor lá. O futebol é bem melhor. Os jogadores realmente sabem jogar futebol no Brasil, e aqui nos Estados Unidos não é assim. Ou não foi naquela época, né? Mas agora está melhorando. Tem mais jogadores atléticos jogando futebol aqui. Está ficando mais popular. Mas não é como no Brasil. Não. Mas é uma coisa bem interessante, né? Porque o futebol no Brasil é o esporte que os jogadores melhores jogam. E eles começam jogando desde criança, aos 3, 4 anos, né? Jogando na rua, sem sapato, às vezes sem uma bola, né? Talvez só tenha um saco da loja, mas eles jogam e continuam jogando, e daí até um dia eles estão jogando pelos times do país. Então, eu só queria falar neste primeiro episódio em português que eu realmente tenho uma opinião bem diferente agora do que antes de chegar no Brasil. E eu aprendi muitas coisas durante meu tempo lá no país. Muitas coisas, né? E uma coisa foi o esporte de futebol, a paixão que as pessoas têm. E o futebol é um esporte que faz parte da cultura do Brasil. É uma coisa muito especial, é uma coisa muito legal. Então, pelos amigos que estão escutando deste podcast, eu queria dizer obrigado, né? Eu sou muito feliz pela oportunidade de falar com vocês. E se vocês gostarem deste podcast, desse episódio, podem falar comigo e talvez eu vou fazer mais na futura. Eu estou um pouco doente agora, então por isso eu tinha que fazer um episódio um pouco curta, né? 13 e 14 minutos, né? Mas se você quiser, eu vou fazer mais episódios em português no futuro. Mas eu queria deixar este podcast com vocês, falar obrigado pelos amigos que eu conheci na missão. Eu espero que nós possamos falar um pouco mais, conversar um pouco mais na futura. E daí, um feliz ano novo para todos vocês.